Oi, gente! Bem-vindos de novo ao nosso canal, a esse, sei lá qual é o número desse vídeo, mas que bom que você está aqui. De início, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir, deixar seu like, seu comentário sobre o vídeo. Hoje eu vou falar sobre a minha história com a cirurgia ortognática, né, que foi a única cirurgia que eu fiz. E aí eu vou abrir para vocês aqui detalhes de como que foi esse processo, né, desde o início. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá. Tudo começou em janeiro de 2017, que foi assim que eu entrei no meu trabalho, que me proporcionou um plano odontológico, né? Pra quem não sabe o que é primeiramente a cirurgia ortognática, eu vou falar no decorrer do processo, né? Como também que eu descobri, enfim. Então, continua assistindo que eu vou tentar explicar ao máximo tudo pra vocês. Então, o processo começou em janeiro de 2017, quando eu entrei numa empresa que me possibilitava o plano odontológico. E eu fui porque eu sempre quis cuidar dos meus dentes, enfim, eles são perfeitos, mas eu queria ter esse cuidado, né? E me possibilitava isso, então por que não usar, né? Por que não ir? E eu fui. Marquei uma consulta, enfim. E aí, desde a primeira consulta que eu marquei, que eu não lembro qual foi o médico, qual foi o dentista, na onde foi, mas eu já passei por tantos também que eu não sei dizer. Mas desde o primeiro momento eu soube que quando ele avaliou os meus dentes, ele falou: olha, seu caso é cirúrgico. Aí eu perguntei, mas por quê? Aí ele me falou que hoje eu já fiz a cirurgia, está tudo ok. Eu vou ver se eu consigo deixar aí pra vocês uma imagem, uma demonstração de como aparentemente era o meu dente. Não da minha foto, porque eu acho que eu não vou ter, mas de exemplos de outras pessoas, né? Então, mais ou menos funciona assim. Existem 3 tipos, né, de modelo de rosto, né, de dente, de maxila. E a gente considera o normal, né, o dente de cima, ele fica pra frente do dente de baixo, então fica assim. E assim tá certo, beleza. O outro, segundo, que seria o classe 2, é quando o dente de cima, o dente de baixo, quer dizer, ele é muito pra trás. Aí ele fica muito assim. E a classe 3, que é a minha classe, que era a minha classe, né? Eu sou ex-classe 3, é ao contrário. É o dente de baixo, essa parte aqui, muito pra frente, e esse de cima, muito pra trás, né? Então, ele ficava assim, o meu dente, e o certo é isso. Só que não tão assim, que assim é classe 2. Assim é a classe 1 ideal, e assim era a classe 3, que era o meu. Ou seja, essa parte aqui de baixo, ela era muito mais pra frente do que essa parte de cima. Quando eu sorria, os dentes de cima, eles ficavam pra dentro, e o que aparecia era esse daqui. E foi quando ele me falou. Só que isso é um problema de osso do rosto, ou não se desenvolveu no meu caso, ou desenvolveu muito, então tudo depende. E aí foi quando eu vim do dentista, né, e comecei a pesquisar na internet pra saber como era, pra me informar do assunto, né, tipo, ninguém nunca tinha falado que eu precisava fazer uma cirurgia, então eu fui pesquisar. E aí foi quando eu vi lá diversos casos, né, e por isso que não é muito legal a gente pesquisar sobre determinadas coisas, porque cada caso é um caso, né. Então, o que aconteceu com fulano pode não acontecer comigo. Tudo depende do organismo da pessoa, de como que ele vai reagir com a cirurgia, com o pós, enfim. Então, cada caso é um caso. Mas eu fui mesmo assim procurar pra saber como que era, né? E aí eu vi no YouTube o relato de algumas pessoas, tipo, a pessoa ficou mais de um mês sem comer, a pessoa ficou, tipo, emagreceu demais porque ela ficava sem comer. Ela ficou afastada do trabalho por conta disso, não podia comer, tipo, tinha fome, mas não podia comer, ficava muito debilitada, enfim, um pós-operatório muito ruim, né, pelo que eu tinha pesquisado. E aí eu falei, não vou me submeter a isso, sabe, acho que não tem necessidade, enfim, não vou fazer isso. E o meu plano, na época, eu tinha visto, né, pra saber mesmo, ele cobriria. Mas eu, mesmo assim, optei por não fazer. E aí, beleza. Aí, depois de um tempo, eu voltei no médico, falei que eu não queria fazer, enfim, que
E aí ele falou que ele faria o que fosse possível para alinhar os meus dentes normais, né? Que eu uso aparelho, vocês já perceberam. E ele alinharia, faria tudo o que é necessário para fazer, mas eu tinha que saber que a posição do maxilar, né? E do maxilar e da mandíbula, não é o dentista que faz isso, né? É um cirurgião mesmo. E aí, beleza. E aí eu comecei o tratamento odontológico, né, com a clínica, e aí eu passei por 2 clínicas. E de lá pra cá eles vieram arrumando o meu dente, né, alinhando eles tudo certinho pra não ficar torto com o aparelho. E eu sabendo, todos os dentistas que eu ia, não fui em muitos, né, porque eu fiquei fazendo tratamento com 2, mas eles sabiam e eles me falavam, né. Acho importante destacar isso porque eles não ocultavam essa informação. E aí de lá pra cá eu vim então fazendo tratamento ortodôntico, né? E aí no final do ano passado, em junho, né, eu entrei numa nova empresa que tinha o plano também odontológico. E eu não sei em que momento eu coloquei lá que eu fazia esse plano assim que eu entrei. Passou um tempo depois, umas semanas, eles me ligaram, né? Os dentistas da minha empresa ligou e falou comigo porque eu tinha colocado que eu fazia tratamento ortodôntico e ela queria saber um pouco mais sobre esse meu tratamento. E aí foi quando eu abri pra ela, expliquei que eu tava fazendo tratamento sim ortodôntico com aparelho, porém eu sabia que meu caso era cirúrgico, mas que eu tinha optado por não fazer e ponto, e era isso. E aí ela falou assim, entendi, legal a sua história, e aí eu quero que você conheça, né, os nossos dentistas conveniados, que eles podem te orientar melhor sobre a cirurgia, né? Porque eu falei que eu tinha visto essa possibilidade em 2017, né? E ano passado foi 2019. Então se passaram alguns anos e eu tava com a mesma mentalidade. E foi ela que me deu esse start. Ela falou assim, e aí eles podem te ajudar, eles podem tirar sua dúvida, te explicar sobre o seu caso para você entender, né, o que seria necessário para você, como que seria o seu caso, porque até então eu tinha visto na internet de outras pessoas, não do meu. E aí, beleza. E aí ela me passou um contato direto de uma clínica e eu peguei esse contato e eu fui. E eu já fui com a intenção de manter a minha opinião. Eu não quero fazer essa cirurgia, não quero, acho que não tem necessidade, sabe? Mas eu fui, né? Ela tinha me indicado, enfim, ela se preocupou e aí eu achei legal, pelo menos eu ir sim conhecer o meu caso. Foi quando eu cheguei lá na clínica, eu falei tudo isso pra ele, pro médico cirurgião, né? O nome da especialidade é cirurgião bucomaxilofacial. E expliquei pra ele. E aí ele analisou meu caso, ele falou, o seu caso, ele é bem simples, a discrepância não é tanta, né? Então, quando as pessoas olham pra você, elas não percebem isso com muita facilidade. Só dentistas mesmo e pessoas da área, né, conseguem perceber. E o seu caso é assim, assim, assado. E ele me explicou que é uma cirurgia que não tem dor, que era no meu caso, né, que eu ficaria sim sem comer, mas não um mês, eu ficaria só uma semana, por conta da sensibilidade não ia sentir, mas não é sem comer, eu teria que comer coisas líquidas ou pastosas em temperatura fria, né. E aí ele me explicou tudo. E aí ele falou assim, se você quiser, eu deixo você pensar e tal, e aí você depois vem. E a gente conversa de novo. E aí beleza, saí e continuei minha vida pensando. Isso foi em agosto, setembro, né? Aí eu fiquei pensando. Agosto e setembro do ano passado, nós já estávamos em pandemia. E eu estava trabalhando em home office. Então, tipo assim, a vida, né, não existia lá fora, só dentro de casa. E aí eu comecei a colocar, tipo, na cabeça, né, meio que no papel, os prós e os contras dessa cirurgia no momento, né. Então tinha muitos prós, né, muitos prós. Por quê? Porque era um momento de pandemia, ninguém estava exposto na rua, não ia precisar me afastar do trabalho por conta dessa cirurgia, porque eu estava em home office e então tudo certo, né. Eu não ia sentir dor, eu tinha comigo o William, que ele podia me ajudar, podia estar comigo se eu precisasse nos primeiros dias de ajuda. Então, tipo assim, teve bastante prós, né? E aí quando eu falei com ele, ele deixou tudo muito mais claro. Então o meu caso, ele não era complicado. Ele falou que tinha casos muito mais complicados e o meu não era.
E aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, mas tem um risco de toda cirurgia, né, gente? Não tem como a gente banalizar, achar normal, porque não é realmente. Por isso que eu levei todo esse tempo, mais de 3 anos, pra pensar se eu faria ou não. E eu fiquei pensando e pensando e pensando. E aí eu conversei com ele, eu falei, eu acho que é uma boa fazer. E o principal de tudo, né, eu tinha lido a pastilha do convênio odontológico, se eles cobriam esse tipo de cirurgia. Doutores bucomaxilos me operando, né? E, enfim, ele me explicou tudo. E aí eu conversei com o William. O momento seria propício, foi propício para isso. O momento foi ideal. Meu convênio cobria, então não sairia nada do meu bolso. Enfim, e todas as minhas dúvidas ele foi sanado. Ele me passou o WhatsApp dele, tudo que tinha dúvida, passava dias, eu lembrava, eu mandava pra ele. Porque eu não queria, que passar nenhuma surpresa, assim, sabe? E aí eu conversei com ele e a gente decidiu, sim, fazer. Então eu falei assim, bom, eu vou fazer. Porque pra mim, o principal de tudo era que eu fiquei esse tempo todo no dentista, eles só alinharam o meu dente mesmo, não ia fazer mais nada demais. E eu não estava feliz com o meu sorriso. E aí eu resolvi fazer, eu queria tirar esse mal pela raiz. Então foi quando a gente começou a me encaminhar para fazer os exames, né? Eu fiz exame de sangue, fiz exame de creatinina, fiz exame de eletrocardiograma, eu fiz vários exames, né? Pra ver se estava tudo certinho, tudo muito bem, muito ok. E aí eu fiquei por uns 2 meses nesse processo da preparação, né? Pré-cirúrgica. E aí beleza, e aí eu fiz todos os exames, graças a Deus todos eles estavam super ok, não tinha nada de anormal, nada de errado que pudesse esperar, prejudicar o processo, enfim, tava tudo ok. E aí eu fiz essa cirurgia então no dia 2 de outubro de 2020 no Hospital São Luís do Jabaquara aqui. E eu fiz 1h da tarde. E aí eu fui internada junto com ele. E aí eu fiquei só um dia lá. Então é uma cirurgia super simples, né? No meu caso, eu internei na sexta-feira e eu já saí no sábado. E aí na sexta-feira mesmo, umas 2 horas antes do procedimento cirúrgico, eu já tinha entrado, tomado banho, enfim, eu entrei. Depois de 2 horinhas eu já estava sendo operada. E aí eu fiquei por umas 4 horas, se eu não me engano, na sala de operação. E aí eles me explicaram tudo. Aí quando eu fui, coloquei a roupa, subi lá pra sala, quase que caiu uma lágrima, né? E aí eu fiquei com muito medo, não nego, né? Porque não era uma cirurgia simples pra mim, mas eu nunca tinha passado por isso, eu era muito nova, tinha os seus riscos. E mesmo assim eu optei por fazer, né, acreditando que tudo dava certo, que eu tinha um Deus comigo, e graças a Deus deu. Então, eu fui, né, pra sala de cirurgia e eles me anestesiaram, ele falou, agora eu tô colocando a anestesia, você vai sentir um pouco de seu corpo quente e depois você vai dormir e quando você acordar, tudo já vai ter passado. Então foi literalmente isso, eu entrei no hospital, dei entrada na internação, subi pra sala, tomei um banho, fiquei com a roupa de hospital, eles fizeram exame do Covid, né, porque na época não, ainda tá tendo exame de Covid, e tinha dado negativo, e aí depois eles me levaram na maca pra cirurgia, e foi quando a anestesista falou isso, e a cirurgia aconteceu. E quando eu acordei eu já estava no quarto, né, na verdade no quarto não, eu estava naquele lugar que você fica quando você sai da cirurgia, em recuperação, acho que é assim, uma salinha de recuperação. E aí eu lembro que eu acordei assim, eu não tava vendo muito bem nada, eu olhei pra cima, né, não tinha ninguém do meu lado, enfim. E rapidamente eu voltei a dormir de novo e depois quando eu acordei eu já estava lá no quarto junto com o William. E o procedimento tinha dado tudo certo. Eu já estava um pouquinho inchada, né, o rosto já começa a sentir o efeito da manipulação, então eu estava inchada. E eu senti também gosto de sangue na minha garganta, né, e aí é normal também, o sangue, né, escorre. E aí começou, né, então ele falou que eu ia ficar um pouquinho sem conseguir falar, sem conseguir comer direito, né, enfim. Gente, mas assim, eu não sei como foi pra vocês, se você já passou por isso, se outras pessoas já falaram, mas a minha recuperação, graças a Deus, foi maravilhosa. Eu lembro que no 5º dia eu já tava comendo miojo, tipo assim, miojo eu comi no 5º dia.
No primeiro e no segundo dia eu tava comendo sorvete. E assim, eu não passava fome, tanto que eu queria emagrecer, só que eu só emagreci 3 quilos. Eu queria ter emagrecido uns 10, só que eu emagreci só 3. E, tipo, na primeira semana, que as pessoas falam que é a parte mais difícil, pra mim foi super tranquila. Eu tomei banho sozinha, né? Eu só não conseguia comer muito sozinha. Então, o pós-cirúrgico também, ele me orientou tudo que eu tinha que ter, que comprar. Eles me deram seringa, né, pra passar, pra ajudar na higienização, que era muito importante. E também pra comer, né, dependendo do caso, a pessoa não consegue nem abrir a boca fica travada, mas no meu caso não foi assim, não teve necessidade da minha boca ficar, tipo, totalmente fechada, então eu consegui abrir um pouquinho, e aí eu conseguia comer esses alimentos líquidos, né. Então, tipo assim, a primeira semana foi um pouquinho punk, né, mas eu consegui dormir normal, eu consegui comer normal, era só o que me incomodava, era olhar no espelho e ver meu rosto enorme, era só o que me incomodava. A moto. Mas não era um bicho de 7 cabeças, eu sabia que eu estava num pós-operatório, que tinha sido feita uma cirurgia, só que pra mim o sentimento de, foi, sabe, tudo acabou, graças a Deus tudo foi resolvido, não terei mais esse problema, já cortei o mal pela raiz, já tava bom pra mim, então eu estar inchada era pouca coisa. A primeira semana foi basicamente isso, né, e aí, assim, de dor, né, não senti nada de dor, nada de nada mesmo, e eu falo, acho que as pessoas nem acreditam, né, porque tipo, como que você foi pra uma cirurgia e você não sentiu nada de dor? Não senti, gente. Eu não senti, porque assim, até o primeiro mês e mais, dependendo do caso, a pessoa fica muito inchada e ela fica com parestesia, né, o nome. Que é a parte toda do rosto, algumas partes anestesiada. Então, eu acho que o momento que era pra eu ter dor, eu não sentia por conta da anestesia, entendeu? Que ela estava lá ainda. Então, eu não senti dor. Eu sinto que eu acho que hoje ainda eu tenho bem pouquinhos inchaços, não dá pra perceber, mas tipo, daqui um ano talvez vocês vejam diferença, mas tipo, hoje pra mim isso aqui é o resultado final. Depende de cada caso, né? Tem o rosto que incha em menos tempo, tem o rosto que incha com mais tempo. Aí, beleza, e aí até o 5º dia, 15º dia, eu inchei, eu fui inchando, só que desinchando bem aos pouquinhos. Quando chegou no 15º dia, meu lábio ficou super grande e super inchado, e eu falei assim, não é possível, será que tá regredindo, né? Mas era um processo normal, né? A pessoa incha, desincha, enfim, o corpo está se recuperando disso. E isso era a única coisa que me incomodava. Então eu não senti dor, não tive dificuldade pra dormir, não tive dificuldade pra comer. Eu, tipo, comia de tudo, não tem essa, sabe? Eu não senti dor, esse foi um melhor pra mim. Eu não saía na rua. Se eu saísse na rua pra ir em médico, eu estava com máscara. Então, assim, quando eu falo que foi um momento propício, foi por esses motivos todos, né? E eu conseguia trabalhar de casa também, eu só fiquei, se eu não me engano, 2 semanas afastada, mas eu tava em home office, era só mais porque eu precisava muito repousar, né? Não porque eu não conseguia enxergar, enfim, digitar, nada disso, era porque realmente eu tinha que descansar. Então, o primeiro mês, os primeiros 15 dias eu considero foi mais difíceis, assim, só nesse sentido de não conseguir me alimentar direito, de coisas consistentes, né, que a gente come todo dia, mas tirando, e a parte do inchaço também, mas tirando essas duas coisas eu estava ótima, maravilhosa. E aí com um mês eu consegui começar a ver resultado, meu rosto começou a desinchar, bem aos pouquinhos, enfim, e aí eu vou ver se eu coloco também fotos pra vocês verem aí do antes e depois, né. E meu problema foi resolvido. E aí passou um tempo depois, a gente faz exame, consulta de rotina, né, com o médico. E aí eu fui liberada, eu acho que lá em dezembro, eu fiz minha consulta com a orto, né, que é a dentista mesmo do aparelho. E ela foi ver, e aí ela disse que tava tudo certinho, enfim. E eu acho que eu já tô super desinchada, assim, sei lá. Devo estar com 96% desinchada, assim. Eu não consigo perceber no meu rosto, né, porque ele mudou muito o formato aqui. Mas foi pra melhor. E é isso, gente, não tive nenhuma sequela. Eu sinto normal minha língua, eu fui esses dias no dentista. Ela mexeu aqui no meu dente, eu senti dor nos primeiros 2 dias, normal, como se eu nunca tivesse feito cirurgia. Tem gente que fica com
tive uma parestesia, um tempo mais demorado, 1 ano ou mais, sem sentir alguma parte do rosto. Eu acompanhei o meu, eu sinto tudo isso aqui agora normal, né? Nos primeiros dias não sente, porque tá inchado, tá com anestesia, então não sente, mas eu sinto normal hoje. Então, se você bater aqui, eu vou sentir, eu escovo o dente, eu sinto. E aí vai voltando aos poucos, né? O corpo vai se recuperando. E a cicatriz toda por dentro, então não sei se vou conseguir mostrar pra vocês. E aí é assim, ó. Tem um risco aqui. E aí foi onde eles abriram e fizeram a cirurgia por dentro. Então não tenho nenhuma cicatriz por fora, eles mexeram na parte de dentro, de baixo e na parte de cima. E aí eles cortaram o osso aqui, então ele puxou mais pra cá e juntou. E aqui, se eu não me engano, eles avançaram um pouquinho pro dente fechar certinho, ó. E hoje ele fecha. Então, esse era o problema que os dentistas não iriam resolver, só um cirurgião. E que foi resolvido, né? Então, no fim de tudo, essa cirurgia ortognática, ela é pra corrigir os ossos do rosto, né? E isso às vezes impacta no nariz, porque é um osso só. E aí o meu, por exemplo, ele ficou um pouquinho mais levantadinho, eu gostei, achei que ficou bonitinho, não deu aparência de narigão igual eu tinha antes. Tipo, nem era o foco, mas ajudou e eu fiquei mais bonita, então eu tô feliz. E depende de caso a caso, o meu mudou um pouquinho, mas tem gente que muda muito, assim, tipo, muito mesmo. Então foi isso, e eu gostei muito do resultado. Gostei muito porque Deus esteve comigo em todos os momentos e eu sabia que tudo ia dar certo. Por mais que eu sempre fui pé no chão, né? Tipo, eu não ficava falando, nossa, as coisas vão ser um mar de rosa. Não. Eu sabia que tinha seus riscos e eu estava indo com esse risco, né? Eu queria tentar, me arriscar, enfim. Queria sanar esse problema de uma vez. Então eu fui, só com a minha fé mesmo. E graças a Deus deu tudo certo, muito mais que certo. A minha recuperação superou minhas expectativas. E por isso que eu falo, né? Cada caso é um caso. Se você tem um caso desse, eu recomendo você procurar um bucomaxilofacial para você tirar suas dúvidas, para ele te avaliar, para ele te dizer como que vai ser, meio que simular como eles fariam, sabe? Pra você ver se você está pronta pra isso, se você quer isso nesse momento, igual eu. Talvez realmente não era pra eu ter feito lá em janeiro de 2017, era pra eu ter feito em outubro de 2020, depois de alguns anos, né? Sempre tem um momento ideal para as coisas acontecerem. Então eu acredito que assim foi comigo, por isso que deu tudo mais que certo, não paguei nada, não senti dor. Eu emagreci só 3 quilos e eu também queria estar emagrecendo, então eu comi muito, até muito dessa cirurgia, e depois eu fiquei um pouquinho sem comer, né, as coisas que eu gostava, mas tipo, não sofri nada de nada mesmo, só foi o inchaço, né, do rosto. O William super me ajudou, esteve comigo, me ajudava a comer, enfim, e isso só durou por umas 2 semanas, então é uma coisa super ok, não precisa se desesperar, né. O meu caso, eu acho que o mais difícil foi no caso de eu me ver de uma outra forma, mais inchada, e não conseguir ver o resultado como eu esperava, que seria em pouco tempo, não com 15 dias ou mais. Então eu vi com 15 dias ou mais, e até eu ver esse resultado eu ficava pensando, será que eu vou ficar assim, né? Mas não, né? O rosto é um processo mesmo, foi manipulado, então ele incha mesmo e ele desincha na hora que ele quiser desinchar, né? O nosso organismo. E o meu foi assim, foi com 2 meses eu já tava conseguindo me ver melhor, com 3 meses muito melhor, e agora eu estou com outubro, novembro, dezembro e janeiro, 3 meses de pós, quase 4, né, porque eu fiz no dia 2, e já estamos quase em fevereiro, então está aqui meu resultado de 4 meses de pós. Eu acredito que eu vou ainda ficar com o rosto muito mais fino, eu acho que tem ainda inchaço, sabe? Mas é isso, de início eu falo muito melhor, eu até respiro, né, muito melhor, eles mexem no osso e acabam arrumando, ajeitando. E é isso, gente. E essa foi a minha experiência da cirurgia ortognática. Eu queria muito ter visto um vídeo desse quando eu fui fazer. Só que, enfim, né? Tudo deu certo, coloquei nas mãos de Deus. O momento era ideal para isso. Tudo cooperava para o bem. Então eu aceitei, eu fui, deu tudo certo, que eu estou aqui para contar o meu relato, tá bom? Então, se esse é seu caso, se você conhece alguém, se alguém te falou, enfim,
compartilha esse vídeo no seu Insta. Curte, comenta, ativa o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam do meu antes e depois, enfim, o que vocês quiserem comentar sobre esse vídeo, sobre mim. E aí a gente vai gravando para vocês tudo o que vocês quiserem. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada!